Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo, sois bendito, sois o ungido de Deus Pai. Voltai ao Senhor Deus, Ele é bom, compassivo e clemente. E nesta terça-feira, dia 10 de março, louvamos ao Senhor e agradecemos a sua bondade e nos concede um novo dia, para nós confiarmos em sua misericórdia, apresentar as nossas necessidades, aquilo que mais cala em nosso coração e que pede uma oração, uma prece. Qual a realidade que hoje você apresenta ao Senhor, invocando por intercessão de Maria Imaculada a luz do Espírito Santo. Peça ao Senhor nesta oração que ilumine as realidades mais profundas do teu coração, as lutas que você tem vivido, e também peça ao Senhor a graça da esperança, uma esperança sobrenatural, para vencer todos os desafios que a vida te propõe. Portanto, juntos, clamemos: Espírito Santo, descei sobre nós com abundância de vossas graças e de vossos dons. Dá-me a palavra certa na hora certa e do jeito certo, e pra pessoa certa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou julgá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus nos conta essa parábola em resposta a uma pergunta sobre quantas vezes ele deveria perdoar seu irmão que pecava contra ele. Pedro sugere 70 vezes, mas Jesus responde com um número simbólico, 70 vezes 7, significando que nosso perdão não deve ter limites. O número infinito de vezes. Quão bem vivemos esse chamado? Perdoar também é um chamado de Deus, é um chamado da nossa fé. Porque quem é incapaz de perdoar está vivendo de uma maneira limitada a sua identidade de cristão. Quem retém para si o perdão tem uma identidade cristã católica manca, frágil. Superar a raiva certamente é um grande desafio, pois muitas vezes sentimos que a justiça deve ser feita quando somos injustiçados. E isso é real, mas talvez se alguém viesse até nós, confessasse seu pecado e implorasse por misericórdia, nós daríamos a misericórdia e o perdão. Contudo, Jesus ensina que o perdão deve ir além das meras palavras de dizer eu te perdoo, mas deve vir do coração. Aqui é a grande diferença. Precisa ser um perdão que vem da alma. E é um perdão que precisa ser elaborado dentro de nós, porque muitas coisas levam tempo para ser processado e assim
oferecer esse perdão que vem do coração. Por isso, o tempo faz muita diferença num processo de reconciliação. Se perdoar é difícil para você, como é para a maioria das pessoas, considere as consequências de não perdoar, reter o perdão. Quando o rei desta parábola soube que seu servo se recusou a perdoar a pequena dívida do seu companheiro, ele o entregou aos torturadores até que o pagasse toda a dívida. Jesus conclui a parábola com uma advertência severa. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar seu irmão de coração. Isso deve inspirar em nós um temor santo, muitas vezes chamado de temor servil. Mas não é um temor somente servil, um temor santo de pensar no dia que nós vamos chegar na presença do Senhor, como estará o nosso coração. Então, o convite, diante da nossa consciência religiosa, a não reter o perdão. Quantas famílias estão desunidas, quantos irmãos, quantos parentes não se encontram mais em festas, em eventos, não se visitam, não se comunicam, não se trocam mensagem, porque o perdão não foi dado. É uma decisão que vem da oração e da consciência dessa necessidade de conversar, de ir dialogar, de tornar claro as coisas para não atravessar a vida guardando rancor dentro de si. Vamos refletir hoje sobre esta necessidade de oferecer também a misericórdia. Nós pedimos ao Senhor a graça do perdão, mas também somos convidados a dar o perdão, e a consequência de um perdão oferecido é o coração leve. O que você prefere? Manter um coração amargo, rancoroso, ou ter a leveza do coração? Está em tuas mãos. O tempo da misericórdia é o tempo das nossas escolhas também. Peçamos a Deus misericordioso que renove em nós a confiança e a graça de poder perdoar. Jesus, eu confio em vós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, desça sobre todos vós e permaneça para sempre. Amém. A você um lindo dia. Permaneçamos em paz. O Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.